Olá, comunidade, boa noite, sexta-feira, 18 de setembro, e eu estou aqui para o nosso compromisso, sempre às sextas-feiras, às 18h30. Eu sou Leonesse Barros e você já sabe, o meu espírito é comunitário e aqui nós somos parceiros. Agora, deixa eu te mostrar o que temos no Segurança Máxima de hoje. Eu conversei com o ex-policial civil Cláudio Luiz Andrade Batista, o Calu, que foi envolvido na morte do juiz Alexandre Martins, mas foi inocentado no último julgamento. Você vai ver a entrevista com ele daqui a pouco. Fiquem seguros porque o Segurança Máxima está no ar. Doze anos sendo acusado como participante na morte do juiz Alexandre Martins, o ex-policial civil Cláudio Luiz Andrade Batista, o Calu, vai a júri e é absolvido por 7-0. Calu está conosco. Muito obrigado pela sua vinda ao Segurança Máxima. Eu queria te perguntar, com uma votação dessa, sua equipe de advogados é muito boa ou realmente você não tinha envolvimento nesse crime? Uma pergunta fácil de responder. As duas coisas, né? Assim, óbvio que inocente sou, né, desde sempre, vamos falar assim, né, e a consciência minha sempre esteve tranquila nesse sentido, só que o sofrimento é muito grande, né? Mas, assim, realmente, graças a Deus, eu tive condição de montar uma equipe, né, uma estrutura, porque eu sabia da densidade, da dificuldade de reverter esses 12 anos, né, sofrendo e a imprensa batendo como crime de mando, e eu sabia da dificuldade de reverter isso em pouco tempo, que era só no júri. Então, graças a Deus, né, o Léo, o Dr. Leonardo, né, Ganho, que já me acompanha desde o início do processo, e contratei mais um advogado, o Patrick, né, Berriel, do Rio de Janeiro, e os dois realmente, assim, juntamente com a equipe, né, que fazem parte do escritório deles, e puderam fazer uma excelente defesa realmente. Calu, certo? Como é que você então se envolveu nessa história da morte do juiz Alexandre Martins, que inclusive foi seu professor, vi você dizendo, olha, foi meu professor, uma pessoa que eu gostava. Sim. Por que matar um juiz? Isso é extravagante, né? É extraordinário você matar um juiz acusado de matar outro juiz, isso não cabe dentro da democracia, do Estado de Direito que a gente vive, não cabe isso. Então, assim, mas na verdade eu fui envolvido. Eu não me envolvi, eu fui envolvido. Eu fui chamado para dentro do processo. Eu estava dentro da minha empresa, normal, em Baixo Mandu, quando recebi uma ligação do delegado Danilo Baense, e vim para ser ouvido, e 2 anos preso. Não voltei para minha casa. Então, assim, mas o meu envolvimento, assim, no processo se deve à minha relação, basicamente, com o Dr. Leopoldo, na verdade. Por ser meu amigo, e o tribunal, na época, queria, na verdade, alcançá-lo ou chegar somente até a ele. Arrumaram uma testemunha falsa, fraudulenta, uma tal de Marciana, que falava que teria visto o Leopoldo entregando dinheiro, né, ao próprio Lombrigão. E quando o Leopoldo vem, prova que ele estava em Minas, num congresso, né, de igrejas e coisa parecida, o tribunal ficou meio perdido nesse sentido. Daí puxa a minha pessoa e a do Ferreira para dar uma sustentação para chegar ao Leopoldo. Isso tudo foi uma fraude, isso é uma fraude, esse processo é uma fraude montada. Vocês foram puxados por causa dessa amizade, você? Sim, por conta dessa amizade, nada mais. Porque em relação ao crime, Ferreira estava preso no Acre. Eu, na época, me encontrava preso na delegacia da Praia do Canto por um outro processo, que respondia e fui absolvido. Então, assim, não tinha liame de ligação, não tinha possibilidade nenhuma de nós termos nos comunicado para poder encomendar o crime, para planejar o crime dessa natureza. E foi um assalto, todo mundo sabe que foi um assalto, sem a balela. Estava preso por outro processo, foi da Polícia Civil e depois saiu. Isso você acha que facilitou, Calu, esse seu histórico aí, no caso? Sim, claro. Assim, a minha passagem pela polícia, eu ainda muito jovem, Leonesse, né, com 22 anos de idade, então assim, você cresce com aquela empolgação, né? Eu tenho minha família toda na Polícia Militar, né, de avô, pai, tios. Então Seu eu cresci. pai é coronel? Meu pai é coronel da PM, meu avô coronel, tios coronéis. Então assim, eu cresci dentro da polícia. Nessa empolgação. E tinha um sonho, tipo assim, realmente, né, de polícia, mocinho. Fomos contemporâneos de sim, escola. Mocinho e bandido, entendeu? Então assim, mas muito jovem. E o jovem, muitas das vezes, é inconsequente nas suas atitudes. E eu, confesso, errei, né? Tipo assim, Alguns eu desvios. extrapolei e me gerou consequências.
graves. Isso você acha que facilitou esse seu ser envolvido nesse crime do Alexandre? Com certeza, no que pese a distância do tempo, eu estou falando de 25 anos atrás, para me puxar para dentro de um processo dessa magnitude, depois de tanto tempo, e eu em outra atividade já, desenvolvendo outra atividade há muitos anos, né, graças a Deus bem sucedido, quer dizer, fora de todo esse contexto de polícia, mas ainda assim o meu nome, pela amizade, né, com o Sargento, amizade com o Ferreira, amizade com o Leopoldo, meu nome foi fácil trazer para dentro do processo. Foi muito fácil, pelo histórico do passado realmente. Calu, você confessa que tem um histórico aí anterior, mas quando se deve, né, é mais fácil conviver, mas você garante, tanto que foi absolvido desse crime, sem dever. Como é conviver com isso 12 anos carregando uma... É duro. Não é fácil, não. É assim, porque não sofre só a minha pessoa. Todo mundo. Meus filhos, mulher, pai, mãe, né? Tive que trocar filho de escola. Então, assim, isso não é fácil. Não tem preço, é irreparável. Mas, graças a Deus, né, uma estrutura espiritual muito boa, uma estrutura de família muito boa, né, um trabalho muito bacana. Isso realmente me ajudou a vir até aqui, caminhar até aqui com saúde, para eu poder estar aqui hoje conversando, né, contigo. Mas não é fácil. Eu vivia sempre na expectativa, e eu falei até quando eu saía, a prisão sem grade. Você fica preso a um processo. O processo já não é só estar preso, não. O processo já é uma pena. Principalmente dessa magnitude que é, né, tipo assim, que a imprensa alardeando demais, né, assim, a questão do crime de mando. É muito ruim você estar sendo acusado de ter matado um juiz. Pesado. Qualquer pessoa humana que seja, mas um juiz de direito. Que é isso? Que país é esse? Por quê? Qual o motivo? Ô Calu, o fato de ser absolvido lá também não te deixa tão tranquilo, né? Porque muita gente ainda não acredita, até que isso fique muito claro, mas você já se sente mais aliviado ou ainda tem uma carga muito longa para carregar? Parece que não, eu nunca carreguei essa carga, assim, vamos dizer assim, porque eu convivia bem por causa do meu consciência. Eu dormia, sempre dormia. Nossa consciência tranquilo. É o nosso principal juiz. Na verdade, então assim, o problema todo assim, eu me preocupava sempre com a estrutura, tipo assim, de família, a estrutura de saúde mesmo, para você combater, né, tipo assim, enfrentar esse processo. Você tem que ter saúde, não é fácil. E está bem a saúde? Graças a Deus, graças a Deus. Então assim, hoje, óbvio, tem um alívio, mas a ficha ainda não caiu não, porque são muitos anos, né, convivendo com esse mal. Então assim, até você conseguir desacoplar da sua alma, do seu corpo em si, ainda não caiu. Uma coisa que também fica muito abalada nesse período são aquelas amizades, os amigos da época. Continuaram ou afastaram? Veja bem, acho que quem sofre mais é a minha família, porque às vezes a gente deixa de ser convidada para alguns eventos por conta da minha pessoa. Eu, como sou uma pessoa muito restrita, de poucos amigos, na verdade, então eu não senti isso e não me importava com essa situação, não, porque os verdadeiros amigos, eles ficam. Porque te conhece, porque sabe da sua história, sabe da sua personalidade, da sua conduta. Então, assim, isso não é uma coisa que não me abalou, não. Até porque os verdadeiros amigos, você olha no olho e diz, ó, fiz, não fiz. Exato, né? Então, assim, e todos sabem, todos próximos a mim, sabem da minha inocência, sabiam da minha inocência, confiavam, né, na minha inocência. Então, não tive esse problema, né, graças a Deus. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas eu vou continuar com o Calu no próximo bloco. É para daqui a pouco. Fiquem seguros. De volta com Segurança Máxima, Felipe Brandão. Muito obrigado pela sua audiência aí no bairro Bandeirantes, em Cariacica. Muito obrigado. Bom, nós continuamos aqui no Segurança Máxima com Calu, né, que foi envolvido no crime do juiz Alexandre Martins, mas foi absolvido 7-0. Calu, nesse bloco eu quero falar o seguinte, foram quase 8 dias de júri, tinha muita coisa envolvida ali, quase 90 horas. Como é que você classificou essa qualidade do júri? Como viveu esse período de tensão? Leonesse, assim, um marco no que pesa assim, da dificuldade, já te falei, por conta dos anos que viam, né, o jornal, a imprensa batendo, alardeando o crime de mando. Então nós sabíamos, a equipe sabia dessa dificuldade de reverter esse quadro em pouco tempo. Mas, assim, quando chegamos na segunda-feira e que pudemos observar a postura, a conduta do juiz-presidente, doutor Marcelo Soares Cunha, que eu quero, nesse momento, parabenizar também o presidente do Figura tribunal. impoluta, né?
a conduta irretocável, imparcialidade, que deu condição da defesa trabalhar, deu condição do Ministério Público trabalhar e realmente cada um poder se defender. E quando eu senti aquele momento, eu conversei com meus advogados e falei, nós vamos conseguir nos defender e eu vou sair daqui absolvido. Então essa sensação que eu tive na segunda-feira foi muito importante, então isso foi um marco para mim nesse momento. Eu vi o seu advogado falando que ia desconstituir algumas ligações que tinha sua com o crime e tal, com o Coronel Ferreira. Que pontos você acha que foram mais importantes que te ligaram e eles conseguiram desconstituir? Não com o crime, porque o crime, como já te falei, esse processo é uma fraude, é um erro judiciário consciente. Então, assim, mas as minhas ligações de amizade, até porque eu também nunca as neguei, né, com o Leopoldo, com o próprio Coronel Ferreira, com o próprio Valêncio, então pessoas que foram envolvidas também, tá certo? Então, assim, mas com a verdade, nós conseguimos, a gente sabia já os pontos que me ligavam, né, como algumas coisas de relacionamento, algumas coisas do passado que tinha, cheque meu que envolvia, e nós sabíamos de tudo, eu sabia de tudo, para que tinha sido dado, o que tinha sido feito. Então, a gente precisava falar isso antes dos debates, para que na instrução a gente pudesse falar tudo o que tinha que falar a respeito da minha pessoa, para que chegasse um debate. Esclarecer todos os pontos. Não ter dúvida para os jurados, não ter dúvida para o Ministério Público, não ter dúvida para ninguém. Então, isso a gente conseguiu fazer. Você me falou que esse júri esse processo foi um erro judiciário consciente. Explica melhor isso. É um erro judiciário consciente, porque no primeiro dia sabia-se que era um latrocínio. Pelo intercrimes, pelo modo operandi, a polícia toda sabia que era um latrocínio. E no dia seguinte, o secretário de Segurança, o Roger Miranda, simplesmente vai para a televisão, fala, quer dizer, dormiu um latrocínio e acordou um crime de mando. E joga na conta do Ferreira, na mídia. O secretário de Segurança, quer dizer, com a irresponsabilidade, sem nem ter apurado, sem nem ter investigado. Então, tornou-se um crime de mando, porque no primeiro dia, o principal acusado como mandante do crime era o atual governador Paulo Artung. Então, quando eles, por conta do depoimento da Júlia Eugênia, tá certo, que está dentro dos autos, então, para blindar o Paulo Artung dessa situação de crime de mando, que realmente todos nós sabemos que também não foi ele, o secretário de Segurança simplesmente vai para a televisão, alega que é um crime de mando, porém, Ferreira, que estava lá no Acre. Então, depois daí, para poder voltar atrás, ficou difícil, porque eles foram induzindo a erro. E depois vem uma designação especial de um juiz que jamais poderia atuar no caso, que era o caso Eduardo, um Danilo Baense, que sabia que era latrocínio e foi fomentando também para a imprensa um crime de mando. Então, eles conscientemente construíram, impuseram essa tese para a imprensa, para o subconsciente coletivo, a se tornar um latrocínio em crime de mando. E a prova dos autos é um latrocínio. Só que nós da defesa não nos preocupamos em discutir essa questão. Esse foi o grande lance. Calu, diante de tudo isso, então, cabe até então, já que foi um erro judiciário, uma reparação de danos, na sua opinião? Com certeza, né, meus advogados estão avaliando essa questão, não é verdade? Porque é um absurdo você saber, você está envolvido numa trama dessa por agentes públicos que deveriam estar fazendo justiça e não justiçamento, né, e compactuando com essa forma para politicagem, para fazer política. O secretário fazendo política, Danilo fazendo política, o caso Eduardo vendendo livro. Como é que vai fazer um livro já sem nem fechar o processo? E agora que eu estou absolvido? E eu estou dando um livro como mandante de um crime. A outra pergunta é o seguinte: embora tudo isso, o Coronel Ferreira continuou sendo acusado da morte. 4-3 ficou no júri. Como é que você... Faltou talvez a estratégia, porque nós adotamos uma estratégia, a defesa nossa adotou uma estratégia e fomos felizes. Nós não nos preocupamos com a questão se era latrocínio, se era crime de mando, e sim qual seria a minha participação. Então nós procuramos desconstruir e nos defender desse detalhe. Aonde foi, qual a minha participação? E o Ministério Público não tinha como mostrar, porque eu não mandei matar ninguém, muito menos assaltar ninguém. Essa então não foi mais ou menos a mesma estratégia usada? Não foi. Né? Então, assim, esse é o que eu caracterizo essa situação, pela estratégia que nós adotamos, porque a gente sabia da dificuldade de discutir latrocínio e crime de mando, que já foi 12 anos falando que foi um crime de mando. Então, a gente não queria perder tempo nessa questão. Mas a sua tranquilidade não é total, porque o Ministério Público está recorrendo, né, da decisão do júri de ter absolvido você? Não, mas eu estou tranquilo, confiante. Vai ser mais uma...
Estou confiante porque, assim, é uma tese, o que eles vão alegar o quê? Que prova? Se durante 12 anos, 7 dias, não falaram nada, não me provaram nada em relação à minha pessoa, agora vão recorrer falando que tem prova contra mim? Depois de 12 anos, depois de 7 dias de júri, eles tiveram 5 horas para falar e não apresentaram nada contra a minha pessoa. E nem contra a do Ferreira também, não. Tá certo, Calu. Boa sorte. Muito obrigado pela sua disponibilidade em vir ao Segurança Eu que Máxima agradeço, falar. Leonardo. Espero que a Eu gente que agradeço. possa ter falado com amplitude desse caso. Que Deus nos ilumine. De volta com Segurança Máxima, muito obrigado pela sua audiência, José Bolzani. Seu José, muito obrigado aí pela sua audiência, ligado no Segurança Máxima, no bairro André Carlone, na Serra. Seu José, pai de Dona Joaninha, que também está ligado no Segurança Máxima. Muito obrigado pela audiência de vocês. Comunidade, dia desse eu contei nada menos que 13 cachorros numa calçada no início da Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica. Eles estavam assediando uma cachorra no cio. E aí, a questão dos cachorros está ficando preocupante. Se você tem o seu cão, cuide dele, porque aqui em Vitória, por exemplo, estão ameaçando cobrar R$2.000 de multa por quem dá maus tratos e abandona os seus cães. Confiram. Ver animais pelas ruas de Vitória é uma cena comum por aqui. Muitos deles abandonados pelos seus donos. Nesse abrigo, exemplos de cães e gatos que sofreram com a irresponsabilidade e os maus tratos dos humanos não faltam. São cerca de 3 animais que recebem atenção e tratamento médico. Todos os animais que vêm parar para a gente encontrado na rua vêm de uma situação delicada, de estado crítico mesmo, de precisar resgatar para poder cuidar e transformar a vida dele, né, de novo. Para proteger os animais, a Prefeitura de Vitória resolveu agir e mudou a lei que, desde 2011, pune quem abandona cães e gatos. Agora, a multa para quem faz isso passou de R$100 para R$2.000. Ela é muito mais educativa, né? Ela chama atenção para o tema e desperta nas pessoas que não é possível você comprar ou ganhar um animal de estimação e depois abandonar ele na cidade. Seja na rua ou seja dentro de um terreno onde você mora, onde você tem, de repente, uma propriedade. Então, ela tem o primeiro aspecto educativo. E a questão pecuniária torna um aspecto coibitivo também, né? A ideia é coibir as pessoas com o risco de tomarem uma multa, né, para que não abandonem seus animais na cidade. A legislação também prevê como alternativa ao pagamento a prestação de serviços de proteção aos animais. Para pessoas jurídicas, as punições continuam as mesmas. A multa é de R$500, com duplicação do valor em caso de reincidência. E se a infração acontecer pela 3ª vez, o alvará de licença é cassado. Apesar das mudanças, o secretário de Meio Ambiente explica que é difícil fiscalizar e punir os responsáveis pelo abandono. Principalmente aquelas que abandonam os animais em via pública, né? Então, nesse caso é mais difícil, mas as pessoas podem fazer as denúncias pelo 156, que é a nossa equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, junto com a nossa Subsecretaria de Bem-Estar Animal, vão atuar no sentido de tentar identificar para poder aplicar a legislação. Depois de recuperados, os bichos são disponibilizados para adoção. Quem escolheu ter um amigo novo critica quem abandona e pede mais rigor na fiscalização. Se o valor é alto ou baixo, eu não sei mensurar, mas eu acho que ele tem que pelo menos inibir essa prática. Acho que muita coisa não funciona por falta de fiscalização. Se for um valor absurdo, se for um valor alto, até maior do que 2.000 e não houver fiscalização, não adianta nada. É isso aí, tenha cuidado com o seu animal, até porque, se não tiver, vai doer no seu bolso. Eu quero chamar meu parceiro Paulo César Gomes. Companheiro, chega aí. Você viu que... Tudo bem, Leonel? Sim, bem. Boa noite. Boa noite a todos. Você viu que está mudado aí o cenário, né? Está bem mudado. Conversei com o Calu aqui no estúdio na semana passada, como perceberam aí, mas ainda era naquela outra imagem. Agora deram umas mexidas, a gente já pode se movimentar mais. Tô com saudade, parceiro. Semana passada não conseguimos falar, você estava viajando e era o dia do árbitro.
Queria te parabenizar, antes tarde do que nunca, meus parabéns. E recebi a comenda, né? Lá na, Assim, comendador Paulo César Gomes, seja bem-vindo de novo. lá na Assembleia Legislativa, José Anchieta Fontana. Meus Aquele respeitos. jogador, o campeão brasileiro mundial, né? O Fontana. Meus respeitos, comendador. Seja bem-vindo. Você viu aí essa questão dos cachorros, mas o que achou da minha entrevista com o Calu? Contou a história e acabou sendo absolvido por 7-0. Leonesse, já era esperada a absolvição do Calu, porque dentro dos autos não tinha prova da participação dele ou mesmo numa coautoria em relação aos outros acusados. Não aconteceu com o Coronel Ferreira, mas acredito que também possa ser Mas absolvido. quase, né? 4-3. Pode ser que ele seja absolvido lá no tribunal. Porque é aquilo que a gente tem falado aqui. Ainda falta né? mais um julgamento, que é do juiz Antônio Leopoldo. Juiz Antônio Leopoldo. Paulo César, mas eu quero mudar esse assunto para conversar com você o seguinte. Estão liberando as armas? Leonesse, tem um projeto de lei agora que vai estar tramitando lá na Câmara Federal, aonde vai dar uma condição para o civil, o cidadão de bem, portar arma de fogo acima de 21 anos de idade. Isso já era tempo porque a população estava sendo desarmada enquanto os bandidos estavam armados, sabendo que nas suas residências, propriedades rurais, não tinha qualquer resistência com a guarda do seu imóvel. Malandragem para chegar lá agora vai pensar duas vezes. Exatamente isso, porque é uma medida preventiva para você se manter na segurança. E isso é mais justo para o cidadão de bem. Deixa eu aproveitar que eu estava com saudade aí. Agora, nesse desespero de querer arrecadar para cobrir o rombo que nos causou, né? Infelizmente. Infelizmente. Querem cobrir, criando mais imposto CPMF e agora pensando em liberar os cassinos, liberar o jogo de azar. Como é que você vê tudo isso, parceiro? Olha, a gente tem que ver com muita ressalva, exatamente isso. Vai virar uma Las Vegas? Isso, possivelmente, até Guarapari, a cidade próxima aqui da Grande Vitória, pode até se preparar, porque tem um aeroporto pequeno, de pequeno porte. E lá já tem um know-how, né? Já tem know-how, já teve algumas casas que funcionavam, alguns cassinos, clandestinamente, lógico. Mas a gente tem que ver com reserva exatamente de quais serão os moldes desse novo empreendimento de jogos no Brasil. Isso foi uma troca para aprovação da CPMF lá no Congresso Nacional, liberando os jogos. Então vamos ver quem são as pessoas que vão estar à frente desse novo empreendimento no país, principalmente nos jogos. Os jogos é um problema muito grande, um problema social. Cria-se uma máfia terrível. É uma aí, né? máfia, tem os problemas psicológicos. Então, isso cria um problema muito grande. Pessoas envolvidas, principalmente hoje a gente vê nesses bingos, que são lavagem de não dinheiro são ali, oficiais, Deus extra-oficiais. Então, tem um problema grande, um problema social que a gente vai ver até onde vai chegar isso. Paulo César, é um abismo chamando outro abismo. Nesse país, onde o dinheiro público, que deveria ser uma coisa séria e respeitada, eles fazem essa bandalha, imagina quando abrir jogos aí e para controlar, para arrecadar mais, isso vai ser um Deus nos acuda. Você vai ver que não vai arrecadar tanto, porque haverá a sonegação. Como é que vai ser controlado? Isso tudo haverá tem que corrupção ter... corrupção, cobrança das pessoas que não pagam jogos, deixam pendurado. Isso aquele negócio de quebrar o dedo, quebrar ossos. As máfias vão atuar dentro dos cassinos. Já tem nego de fora. Nos Estados Unidos tem isso, na China tem isso, em vários lugares, lá em Mônaco também tem exatamente esse grupo criminoso que trabalha exatamente para proteção das casas de jogos. E no Brasil não será diferente. Toda novidade que tem, sempre tem alguém para fraudar. Meu amigo, prazer em revê-lo, hein? Um grande abraço e continue fazendo sucesso. Igual o Getúlio Biratã aí com Alô Comunidade. Alô Comunidade, o novo programa com grande audiência também. Pois é. Comunidade, você sabe que você pode interagir aqui conosco, né? É hora de saber como. Basta enviar seu e-mail para pauta@recordnewses.com.br, curtir nossas páginas nas redes sociais, facebook.com/recordnewses, twitter.com/recordnewses e ainda participar das enquetes no portal www.sinoticias.com.br. Você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 3434-5723
34345724 ou ainda entrar em contato conosco através do WhatsApp no número 999276943. Viu só? É muito fácil se comunicar com a gente. Olha, comunidade, estamos fechando o Segurança Máxima de hoje. Eu vou, mas se Deus quiser, sexta-feira que vem a gente se encontra aqui. E se tudo der certo, eu vou conversar com o Coronel Walter Gomes Ferreira, o Coronel Ferreira, que junto com o ex-policial civil Calu, que conversamos hoje, estavam envolvidos na morte do juiz Alexandre Martins. Calu foi absolvido e o coronel continua condenado por 4-3 foi a votação. Ele vai recorrer, mas vai recorrer em liberdade. Então, se der certo, a gente fala com ele aqui na sexta-feira. O chapéu é para cumprir uma promessa que fiz a dona Maria Luísa Gonçalves, lá de Cariacica, que me encontrou com o chapéu e cobrou. Por que você não aparece com esse chapéu no programa? Tá aqui, dona Maria, o meu chapéu. Comunidade, Clarice Lispector disse o seguinte: faça a descoberta de si mesmo e aos poucos você descobrirá que é mais seguro e compensador valorizar-se. Fiquem seguros.